Quando eles nos interceptaram, eles apontaram o Kalashnikov em nós, e eu falei, puxa, agora talvez a gente não tenha nem tempo de fazer explicações. O que eu procurei naquele instante foi manter a calma para conseguir falar. Quando eu percebi que ele pelo menos queria saber quem a gente era, mesmo tendo o fuzil apontado diante de nós, eu percebi que a gente tinha uma chance. Você sabe como ele foi essa... Eu sei, ele sabe exatamente porque ele estava documentando a chegada das forças russas e ele foi alvejado. A gente estava a mais ou menos uns 2 quilômetros de onde ele estava. Caramba! Em Irpin. Ele foi mais que é a periferia de Kiev. Ele foi mais ousado que você, passou um pouco do limite. Acho que ele teve menos sorte do que eu, né? Assim, o que eu queria dizer, perguntar pra você, Cabrini, se eu te falar agora, qual o dia que você fala assim, eu vi a cara da morte e ela estava viva? Eu me borrei. Como diria Cazu. Olha, isso já aconteceu algumas vezes. Aquela que te marca agora, veio pá! Olha, morri agora. Quando eu estive no Afeganistão 3 vezes. Tá. A primeira, quando o Talibã tomou o poder, em 1995. Depois, quando os americanos invadiram e tomaram o poder, eu estive lá também. E agora, quando o Talibã retomou o poder, depois de 20 anos. Quando o Talibã tomou o poder, em 96, para ser mais exato, eu estava em uma vila que estava sendo totalmente dizimada pelas forças do Talibã, justamente porque era uma vila que tinha dado comida para as tropas persas que eram inimigos do Talibã. E nós filmamos tudo. Violações evidentes de direitos humanos. Um material fundamental para um jornalismo atuante. E quando a gente estava saindo, a gente foi interceptado pelas tropas do Talibã. Aí eles botaram o Kalashnikov diante de nós, o nosso cinegrafista ficou com muito receio, mas eu me salvei porque eu sabia falar algumas palavras em pashtun, que é o idioma deles. Eu falei como Rabaranasta, Sarrafi brasiliano, evidentemente o carioca aprendi pode comendo do Manara, isso aí outro dia. Algumas palavras em pashtun com algumas palavras em árabe, né, o que eles usam ali, até porque o islamismo usa muito o idioma árabe, né, na sua concepção. Então, o que eu procurei dizer... hora que você conseguiu segurar a onda... Eu procurei demonstrar, Bola, que eu era um jornalista brasileiro, não era um jornalista americano, estava lá também para respeitar o lado deles da história. Entendi. Claro que o meu vocabulário em pashtun não é muito grande, mas eu consegui pelo menos fazer com que eles trouxessem um comandante talibã que falava inglês bem, com quem eu pude conversar bem. E aí eu procurei demonstrar que a gente tinha se perdido, mas que a gente se preocupava muito em mostrar o lado deles da história. Porque o Talibã, como tantas facções islâmicas, eles têm sempre a concepção de que você tem preconceito com relação àquilo que eles pensam. E um dos preceitos básicos da nossa profissão é mostrar a diversidade. Eu sempre digo que quando nós estamos fazendo jornalismo, o jornalismo não se trata de um ato de convencimento. Eu não estou fazendo uma matéria para fazer com que as pessoas pensem como eu penso. Eu estou fazendo uma matéria para que as pessoas, munidas de boas informações, possam tomar decisões melhores. Foi o que eu procurei demonstrar naquele instante, que eu estava ali para mostrar, inclusive, o lado do Talibã. O que o Talibã pensava e que eu não tinha qualquer tipo de preconceito. O detalhe, eu quero saber o detalhe, Cabrini, ali. Momento, o que foi? O cara apontou, alguém apontou uma arma? Então, quando eles nos interceptaram, eles apontaram o Kalashnikov em nós, e eu falei, puxa, agora talvez a gente não tenha nem tempo de fazer explicações. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas isso já dentro do Afeganistão? Isso quando a gente estava saindo dessa vila. Dentro do Afeganistão, mais ou menos uns 40 quilômetros de Cabul, a capital. Vocês não estavam acompanhando de ninguém do exército americano? A gente estava acompanhando de um guia, entendeu? Mas eles não quiseram, eles deixaram o guia de lado. O problema deles era eu e o cinegrafista. Putas que Você sempre viaja em 2 pessoas. Olha, numa guerra, às vezes a gente viaja em 3 também. Numa guerra é importante você estar com equipes compactas, porque o deslocamento é muito importante. E fazer deslocamento em muitas pessoas é difícil. É difícil, porque transporte, deslocamento em zonas de guerra é algo crítico. Então, o que eu procurei naquele instante foi manter a calma para conseguir falar. Quando eu percebi que ele pelo menos queria saber quem a gente era, mesmo tendo o fuzil apontado diante de nós, eu percebi que a gente tinha uma chance. Foi quando eu falei, e ele
conversou, eles eram em 3, eles conversaram entre si e eu consegui pelo menos convencê-los a que eles trouxessem um comando do Talibã. Porque muitas vezes eles atiram primeiro e perguntam depois. Entendeu? E naquele momento, quando eles trouxeram o comando do Talibã, eles ainda estavam muito agressivos, mas à medida em que eu pude dar as nossas explicações, entendeu? Minha e do nosso cinegrafista, eles, de uma postura muito agressiva, eles nos ofereceram comida, que era pão, tomate e muita areia. Muita areia. Nunca vi era farofa. Sem tomate Que delícia. Tão delicioso. Farofa. Comi tudo sem reclamar. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Aliás, a gente fala árabe, na verdade, o Talibã não é árabe, né? É uma outra etnia, eles são islâmicos, mas eles não são árabes. Eles não são árabes. Não, o afegão não são persas também. Otomanos. A etnia deles é a etnia Pashtun. Os persas são exatamente do Irã. O Irã é formado por persas. Eles são da etnia Pashtun. E nessa vez árabes. O que eles têm de ligação com o árabe é que o islamismo, evidentemente, nasceu no meio árabe. E eles, evidentemente, professam a região islâmica. Então, tem uma influência árabe muito importante. E nessa vez você ficou quantos dias lá, Cabrini? Nessa vez eu fiquei 40 dias lá. Caraca! 40 dias. 40 dias? É a média que eu sempre procuro ficar. E você vai andando no meio das vilas, como é que você faz com comida, com banheiro, com hotel? Como é que você faz, irmão? A gente faz um planejamento do momento que você sai, a gente muitas vezes leva suprimentos, entendeu? Outras vezes não, depende do que a gente vai fazer. Quando você cobre uma guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia, você tinha que se planejar para sair logo na primeira luz do dia, porque os ataques aconteciam de madrugada em Kiev. Aliás, a chegada a Kiev é algo dramático, né? Porque você chega em Kiev, naquele momento, era o momento em que as tropas russas estavam a apenas 40 quilômetros do centro de Kiev. Era um momento muito importante. Eles estavam muito perto de tomar Kiev. Que seria um movimento absolutamente dominante, né? Porque era a capital. Trata-se da capital da Ucrânia. E eu estava lá justamente quando o jornalista do New York Times, o Brennan, ele foi assassinado. Mas você sabe como ele foi assassinado? Eu sei, ele sabe exatamente porque ele estava documentando a chegada das forças russas e ele foi alvejado. A gente estava a mais ou menos a uns 2 quilômetros de onde ele estava. Caramba! Em Irpin. Ele foi mais que é a periferia de Kiev. Ele foi mais ousado que você, passou um pouco do limite. Acho que ele teve menos sorte do que eu, né? Mas eu estou falando de um conflito onde havia ali mais ou menos uns 50 jornalistas de todas as partes do mundo. Então, não é que você cobrir uma guerra significa que você não tem chance. Trata-se de uma minoria que morre, mas muitos jornalistas morrem. A hora que acontece um negócio desse, você não fala, puta, o que eu tô fazendo aqui, velho? Que o cara morreu agora, pô, eu vou embora, bicho. Olha, você sabe que eu sou tão determinado na minha função, que eu sei que eu estou ali para cumprir uma missão e eu nunca pensei nisso. Mesmo nas primeiras coberturas. As primeiras coberturas, você não está tão bem preparado emocionalmente. Acontece um disparo, você fica assim, descontrolado. Com o tempo, você vai aprendendo a identificar se aquele disparo aconteceu perto ou longe de você. E se você, às vezes, está comendo um sanduíche, você identificou que é longe, você continua comendo aquele sanduíche. Porque você não tem o direito de mostrar que você está apavorado. É um negócio muito punk, não profissionalismo. Porque eu gosto de atirar, não tenho arma, mas você vai num stand de tiro, você atira, você sai, sabe, meio nervoso. Mas você vai se adaptando à situação. O ser humano tudo bem, mas você tá no meio da guerra, capacidade de adaptação. Eu sei, você não tem controle de nada. Não, o que é mais difícil não é nem isso. O difícil é quando você vê crianças, você vê mulheres, isso sim mexe com o teu emocional. Isso, por vezes, faz você fazer essa pergunta que você acaba de propor aí. Por que eu estou fazendo aqui? Mas aí a resposta para o que eu estou fazendo aqui, entendi. Eu estou aqui para documentar isso, para mostrar as atrocidades que acontecem. Porque eu estou lá de passagem, 40 dias, 2 meses, mas eu vou voltar para casa. Aquelas pessoas convivem diariamente com esse tipo de situação. E numa guerra, a primeira vítima, como dizia Hiram Johnson, é a verdade, e em segundo lugar, a população civil. São pessoas que não são inocentes, não deveriam passar por isso e passam por isso, e é nossa missão denunciar. Porque o jornalismo,
ele só vale a pena quando ele combate a injustiça. Jornalismo que não combate injustiça é um jornalismo irrelevante. É sempre isso que eu pus na minha cabeça. Entendi. Por pior que seja a situação que eu enfrente, sempre tem aqueles que enfrentam isso diariamente. Então eu não tenho nem direito de ter medo, porque aquelas pessoas convivem com isso. E elas dependem que a gente mostre a realidade para a comunidade internacional se sensibilizar e fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, né, que os combatentes usam as armas muitas vezes de destruição em massa. A minha arma é a câmera e o meu cérebro. Outra coisa que eu queria entender, tipo, desculpa, cara. Imagina. Começou a guerra da Ucrânia, vai, exemplo. Pau torando. A tua pau torando. A tua emissora fala pra você ou você fala, gente, eu quero e você escolhe, ou a emissora já te manda direto? Porque olha, nenhum veículo de comunicação obriga um profissional a cobrir uma guerra. Tá. É sempre algo que depende da escolha do próprio profissional. No meu caso, tem sido não vá, Cabrini. A emissora fala, eu nunca falei isso. Eu nunca... Não, eles falam, não vá, pelo amor de Deus. Isso acontece muitas vezes. Eles tá pensam, louco? Eles querem que eu volte, né? Antes... Não, quando eu estou lá no meio, muitas vezes eles falam, volte, porque você está em risco. Mas eu falo, puxa, tem aqui 50, 60 profissionais com o mesmo risco que eu. E eu acho que nós somos a única esperança de que a humanidade possa se sensibilizar com injustiça. Então, eu acho que é uma missão que a gente está ali cumprindo e a gente tem, sim, que cumprir essa missão dentro de parâmetros. Eu nunca tomo decisões irracionais. Eu procuro sempre analisar se é possível, se não é possível. Muitas vezes eu recuo. Não, isso aqui é vamos até aqui, parou. Parou, entendeu? Porque eu nunca estou sozinho, estou sempre com um profissional comigo, né? Sim, o cinegrafista, câmera, no lógico. mínimo, o cinegrafista. Mas esse cara que tá com você é o de sempre ou isso aí é uma coisa que gira? Porque tem que ter o mesmo instinto que o teu, né, cara? Olha, eu já ia deixar a câmera ali e falar, Cabinão. Olha, eu trabalho atualmente com um cinegrafista que é um gênio da profissão, chamado Daniel Vicente. Daniel Vicente. E a gente sempre conversa muito bem. Eu sempre faço questão de que o cinegrafista que está ao meu lado saiba exatamente aquilo que a gente está cobrindo. Perfeito. Ele precisa ter o direito, inclusive, de dizer, eu não quero ir. Entendeu? Ele não pode ser obrigado. O cinegrafista se ele falar isso, ele não vai. Se ele falar isso, ele não vai, ele não precisa ir. Ele tem essa escolha. Entendi. Como eu, muitas vezes, não vou porque acho que não vale a pena. Entendeu? É uma questão... Tipo, o que você refugou? Como, por exemplo, na guerra na Ucrânia, existiam zonas de combate arriscadas demais, que não valia a pena estar presente. Entendeu? A gente foi, por exemplo, a Irpin, onde havia uma área de muito conflito, que foi essa área que o jornalista do New York Times morreu, mas era fundamental porque Kiev estava para ser tomada. Era um momento decisivo do conflito. Acabou não sendo tomada. E o que é mais interessante é que você está numa cidade milenar, uma cidade de uma comida incrível, e os restaurantes continuam funcionando. Entendeu? Normalmente? Quase que normalmente. Loucura, meu. Você cobria a guerra e ia comer magistralmente em Kiev, em grandes restaurantes. Mesmo? Porque a população faz o possível para que a vida siga. Tá. Entendeu? E a guerra, ela numa acontece certa normalidade. Em áreas bastante dirigidas, bastante determinadas. Tá. E no resto da cidade nada acontece. Muitas vezes, se você está lá no Rio de Janeiro, com a ação do crime organizado, você está mais exposto. Sim, imagino. Não sei se você sabe, mas estatisticamente, balas perdidas matam mais do que drones russos. É mesmo? Estatisticamente. Puta, não sabia. Balas perdidas matam mais que drones russos. Caraca, claro que estamos falando de um país em guerra, e estamos falando de zonas específicas do Rio de Janeiro, comunidades específicas, não é a cidade inteira a que eu me refiro a determinadas comunidades. O Rio às vezes descampa para a cidade inteira, né? Olha, mas lembra lembra lá no quiosque da Barra? Eu sei disso. Aquilo é um absurdo, cara. Então, é um absurdo. E os médicos lá, aquilo ali é um negócio mataram 4, né? Cara, aquilo ali é um negócio... Isso que eles Aí você vai me perguntar por que isso que eles acharam que era. É muito simples de explicar. Por quê? Você sabe, nos últimos 3 anos, o crime organizado movimentou no Brasil 350 bilhões. Porra. É muito dinheiro. Muitas vezes o orçamento que alguns países mais pobres não têm.
Entendeu? Então, é um dinheiro que financia carreiras. Carreira o quê? Que Muitas infiltra- carreiras, né? Carreiras. Porra. Financia instituições. Sim. Muitas instituições. E ele só começou porque ele tinha a sociedade de determinados setores do Estado. É Não isso aí. estou jamais generalizando. Claro. Entendeu? claro. Eu Lógico. lembro que uma vez, por exemplo, Ah. o secretário de Segurança de São Paulo estava recriminando que jornalistas procurassem ouvir os principais líderes do PCC. Ele falou, Tá. não, você está glamorizando, vocês jornalistas glamorizam o crime organizado. Até se descobrir que esse mesmo secretário de Segurança, cujo nome eu não vou dizer, por uma Perfeito. questão de responsabilidade, Perfeito. tinha ligações incestuosas com o crime organizado. Ah, que beleza. Por isso que ele não queria É óbvio. que se É falasse, óbvio. né? Porque ele não queria que a situação dele próprio fosse exposta. Então, estamos falando de organizações profundamente lucrativas que só atingiram essa dimensão porque no início de sua existência elas tinham a sociedade de determinados setores do Estado. Quando Tá. você falou 3 bi? 350 bilhões nos últimos 3 anos. Só pra você ter uma